Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. O Supremo Tribunal Federal marca julgamento para discutir a proibição de bloqueios e invasões aos prédios públicos. Essa decisão foi do ministro Alexandre de Moraes após a Advocacia Geral da União identificar ameaças de novas manifestações. E para falar sobre essas medidas do STF, nesse cenário de crise em Brasília, a gente conversa agora com o Dr. Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Tudo bem, presidente? Muito obrigado mais uma vez, como sempre, por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Adriana. Cumprimento o Roberto Mota também e todos os nossos web espectadores e telespectadores. Muito obrigado. Bom, presidente, o que é possível fazer a partir de agora, depois daquelas cenas lamentáveis que vimos no domingo, para que cenas como essas não se repitam? Não só em Brasília, mas também a outros prédios públicos pelo Brasil. Tem essa discussão sobre torres de energia também e outros setores que podem sofrer algum tipo de ataque. Agora já providências, já depois da porteira já arrombada, né, já aberta, agora foram tomadas as providências, né, com essa intervenção, e eu acho que essa intervenção até veio bem, né? O Congresso aprovou de uma forma bastante irregular, evidentemente, artigo 34 terceiro, artigo 49 quarto. Agora o que acontece é que o Supremo apenas o Supremo deve deixar, uma coisa que eu vejo aí, que o Supremo deve deixar de ser um juiz universal, como tem sido, tem que respeitar aí as instâncias que são competentes com os termos da Constituição, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quando se trata de secretário de Segurança Pública. Nós temos uma lei nesse sentido, inclusive, né, a lei de formação de instituição do Tribunal de Justiça de Distrito Federal. Então, ali, quem deveria mesmo a competência para realmente tratar do secretário seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na prisão do secretário, inclusive, acho que não seria necessária, evidentemente, não existe o perigo de libertatis, né? Também afastamento do governador seria competência, efetivamente, do STJ, artigo 105A da Constituição Federal. Outros casos também da Justiça Estadual ou Federal, artigo 109, inciso 4, e o Supremo se transformou num juiz universal que resolve tudo, que decide tudo. Isso não tem nenhum sentido. Agora, é lógico, providências deviam ser tomadas, devem ser tomadas, e efetivamente o que nós vimos também é que houve aí uma certa negligência, não só ali do governo do Distrito Federal, mas também da própria Presidência da República, que a BIM avisou. E também nós tínhamos ali o GSI e a Guarda ali pronta do Palácio para resolver a situação, e não resolveu, né? Então agora fica fácil também culpar determinadas pessoas que, de uma forma excessiva, né, desumir, por exemplo, que o Ibanez, desumir que o Anderson Torres tenham sido coniventes, né? Desumir um dolo desses precisa ser provado, não é uma situação que deva ser assim admitida. E agora nós também estamos vendo aí uma situação que ali havia infiltrados e muitos dos presos ali também não estavam ativamente no movimento, né? Agora precisa separar o joio do trigo, é isso, e o Supremo tem que respeitar o juiz natural. Agora as providências têm que ser enérgicas, evidentemente. Não se pode admitir uma situação dessa, invasão que houve. A gente até lamenta lá o Supremo Tribunal Federal com o magistrado, o plenário destruído. Eu me solidarizo com os ministros, mas não podemos cometer excesso. Temos que respeitar o artigo 553, juiz natural, e temos que dar o direito de defesa e verificar exatamente quem efetivamente praticou o ato. Não podemos prender todos ali que estavam, por exemplo, acampados na frente dos quartéis, do quartel. Então isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Agora, é lógico, o Supremo vai tomar providência, está tomando providências, eu acho que isso há necessidade mesmo de se fazer, mas que se respeite a Constituição. Não é porque houve excessos, não é porque nós tivemos uma situação extremamente grave que nós agora vamos cometer também excessos, desrespeitando a Constituição. É isso apenas que eu vejo. Doutor, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, doutor. Eu achei excelente a sua colocação, porque me assusta ver em meios de comunicação, redes sociais, declarações de várias pessoas, inclusive parlamentares, dizendo que esse pessoal não tem nenhum direito, né? Os terroristas não têm nenhum direito. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta como leigo. Realmente, eu não sou bacharel em direito, não tenho formação na área,
Mas como observador da cena de segurança pública do Brasil, me surpreendeu, eu não sei se é correto ou não, essa o esclarecimento que eu queria, a prisão de pessoas simplesmente por estarem ali no acampamento, né? E a segunda coisa que me surpreendeu foi o confinamento dessas pessoas, homens, mulheres, adultos e crianças no mesmo local, o que eu imaginava que feria frontalmente vários artigos, né, da legislação penal brasileira, processual penal. Eu sou leigo nesse assunto. Eu queria pedir o seu esclarecimento a respeito desses dois pontos. Em primeiro lugar, a gente não pode falar em terrorismo, né? Porque a Lei 13.260, de 16, que trata do terrorismo, está lá, claro, o artigo 2º, que o terrorismo tem que referir a xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião. E não é o caso, né? Além do que, o próprio parágrafo 2º desse artigo diz que nessas situações de manifestações políticas não há que se falar em terrorismo. Então, aplicar-se aí, no máximo, né, os dispositivos que vieram do Código Penal, com aquela nova lei que introduziu artigos substituindo a Lei de Segurança Nacional, a 14.197/21, então aplicar-se os 359L, que é a abolição aí, violenta do Estado Democrático de Direito, então de 4 a 8 anos. Agora, esse confinamento, essa prisão das pessoas que estavam à frente do papéis, manifestamente ilegal, inconstitucional. Não se soube quem efetivamente praticou os atos violentos que ali nós vimos essa semana, então não sabendo exatamente o que foi, resolver prender todo mundo, né? Isso é um excesso gravíssimo, isso é uma situação que é deplorável. As pessoas estavam simplesmente na frente do quartel, sem nenhum movimento, sem absolutamente fazer nada. Aí foram incluídas aí, né? Lógico que os vândalos, aqueles que praticaram o ato, devem ser presos, devem ser punidos, têm direito de defesa, devem ser punidos, mas têm direito de defesa. Agora, as pessoas que estavam à frente do quartel estavam num protesto legítimo, né? Artigo 5º, inciso 16 da Constituição, protestando pacificamente, se manifestando pacificamente. Essa própria lei aqui, a 14.197/21, ela, quando introduz esses crimes, substituindo a Lei de Segurança Nacional lá no Código Penal, ela fala no 359-T que não constitui crime isso. Esse tipo de manifestação não constitui crime. Então, está havendo um excesso. Como houve um violento ataque a essas autoridades resolveram responder de uma forma bastante desproporcional, porque nós temos aí pessoas que não praticaram esses atos, estão presas, inclusive com confinamento de crianças, de pessoas idosas. Quer dizer, isso realmente é deplorável e isso não é constitucional, né? Precisa saber exatamente quem praticou o ato, né? Não pode prender todo mundo que estava ali no recinto, naquela praça, naquele logradouro, simplesmente porque vamos agora apurar quem foi que praticou o ato, então quando prendemos todo mundo. Evidentemente não podemos aceitar de jeito nenhum uma prisão ilegal, inconstitucional, e o tratamento também que muitas pessoas receberam ali, né? Agora, a gente fica preocupado, porque houve, inclusive, segundo a gente vê aí na internet, isso precisa ser apurado, porque nós não sabemos exatamente quem praticou esses atos. Alguns já foram identificados, mas nós temos notícias aí de alguns infiltrados também, lá da esquerda, algumas pessoas que ficou claro ali por alguns posts que a gente vê na internet, alguns vídeos que a gente vê na internet. Posso afirmar, porque evidentemente não é uma apuração oficial, né? Mas o fato é que a gente tem que aguardar essa apuração oficial para saber exatamente o que aconteceu, quem financiou isso, quem realmente praticou esses atos, se tem gente do outro lado também, quem são essas pessoas. Agora, prender todo mundo de baseado, porque não se sabe quem praticou os atos, isso evidentemente é manifestamente constitucional. Agora, em relação a quem efetivamente depredou os prédios públicos, sim, nós temos que ser rigorosos, respeitar o direito de defesa e o juiz natural. O Supremo não pode ser mais um juiz universal como tem sido. Isso não é democracia, isso está fora da Constituição. Artigo 553, ninguém pode ser processado senão pelo juiz natural, o juiz que realmente é o competente para aquele caso. Nós temos casos claros aí do artigo 109.1A da Constituição Federal, que acomete ao Superior Tribunal de Justiça a questão do governador. Temos essa lei
da organização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 11.697/08, que atribui ao Tribunal de Justiça a competência em relação ao secretário do Distrito Federal, secretários do Distrito Federal. E nós temos também o 109.4, que atribui à Justiça Federal em primeiro grau os crimes políticos ou essa depredação que houve contra prédios públicos, né, da União. E aí cabe à Justiça Federal, nós temos o artigo 109.4. Agora, o Supremo resolver ser o único juiz universal no Brasil, isso não tem o mínimo sentido, está fora da Constituição. Isso nós não podemos aceitar, com todo o respeito que merece o ministro. E, presidente, mesmo com a intervenção federal, o senhor concorda, acha que o governador de Brasília, Ibanez Rocha, deva permanecer afastado e concorda com a prisão de Anderson Torres, ex-ministro, ex-secretário? Absolutamente, discordo completamente. Não é? Você presumir que o governador e que o secretário estavam mancomunados, coniventes com esses vândalos, isso é realmente você já taxar uma acusação, já decidir que eles são culpados. O crime tem que ser provado. Se seria um crime, efetivamente, deveria ser provado. Você não pode presumir que o sujeito cometeu o crime. Tem que haver prova. E não há prova nenhuma nesse sentido. Agora, se houve negligência, é outro problema. A negligência é essa também, que pode ser atribuída ao Planalto. O GSI falhou. A ABIN avisou. O ministro da Justiça também já sabia da situação e não tomou providências. Então, negligência houve de todos esses lados, pode ter havido. Agora, presumir que o governador e que o secretário estavam coniventes, mancomunados, isso é um absurdo. A má-fé, o crime não se presume, ele tem que ser provado. Além do que, qual o resultado útil disso? Já houve intervenção na Secretaria de Justiça, Secretaria da Justiça, da Segurança Pública no Distrito Federal, já está sob intervenção. Qual é a dificuldade de o governador permanecer? Qual é a negatividade? Qual é o obstáculo do governador permanecer no cargo? Ou se prender o secretário? O secretário nem existe perigo libertatis, né? Qual é o perigo que ele está oferecendo? Ele está afastado do cargo. Não existe perigo libertatis, né? É uma perseguição política, com todo o respeito que merece o ministro. E foi ministro, o secretário foi ministro, inclusive, me parece, do Bolsonaro. Então, agora o Ibanez foi eleito, não pode ser afastado pelo Supremo sumariamente dessa forma. Precisa haver uma certeza absoluta, e não há essa certeza. Que se punam os responsáveis efetivamente pelos atos praticados, que se apure a conduta do secretário e do governador, mas o afastamento e a prisão são absolutamente ilegais e inconstitucionais, a meu ver. Doutor, uma última questão. O senhor fala em punição exemplar para quem depredou os prédios, mas a gente se lembra que em 2013, nas manifestações, quando a gente tinha também as depredações, as pessoas eram presas, ficavam 2, 3 dias presas, às vezes uma semana, até um pouco mais, mas eram soltas, respondiam em liberdade e tal. A lei é frouxa em relação a isso? E isso pode acontecer agora também? Olha, não sei o que pode acontecer. Eu sei que como a depredação foi de altas proporções, inclusive pegou os 3 prédios, 3 poderes, né? Eu acredito que haja uma resposta mais severa, né? Em relação a essa situação. Mas hoje você vê que a criminalidade, a segurança do país está completamente comprometida. A gente não tem mais segurança no país. Mesmo está passando aqui na Marginal e um arrastão aqui, ontem, segunda-feira, o pessoal no trânsito levando todo dia, quebrando o vidro e levando as coisas das pessoas. Então nós não temos segurança nenhuma aqui. Por quê? Porque a lei é frouxa. Sim, não é que a lei é frouxa. Nós temos aí a lei de execução penal que simplesmente não deixa com que o preso cumpra a pena. O preso não cumpre a pena com a lei de execução penal. Saidinha, detração, remissão por qualquer motivo, até por lei gibida. Daqui a pouco, lei gibida, você tem remissão de pena, diminuição da pena por leitura. Você tem ali as progressões que hoje não precisa mais do exame criminológico, estão tentando instituir o exame criminológico para fazer essa triagem, saber quem deve ou não progredir. Tem bandidos e criminosos perigosíssimos que aí estão progredindo normalmente. Então, a segurança que a gente tem aqui no país é muito precária e com relação a tudo. E isso também, talvez também tenha um desfecho nesse sentido. Mas, enquanto isso, no calor dos fatos, evidentemente,
vai haver muita perseguição, inclusive por pessoas que não praticaram esses atos, ou essas que estão presas efetivamente e que não praticaram os atos. Apenas quem praticou, que foi no caso de flagrância, né? Sim, aí é necessária a prisão. Mas hoje também não se pode falar mais em flagrante. Que flagrante aí agora? Ninguém já está sabendo, já não dá para saber, já passou o estado de flagrância. Né? Agora, o que nós temos aí? Nós temos um sistema, a questão é sistêmica, né? Nós temos um sistema penitenciário completamente defasado, que não faz frente à demanda. Então, qual é a tônica dos governadores? Tem sido até aqui a tônica dos governadores, e com respaldo e com reflexo no Congresso, no Judiciário Superior. É a soltura, né? É simplesmente fazer com que os presos se evadam, saiam do presídio, porque ninguém quer uma pressão daquela sob seu comando, né? Então, a questão é essa, né? É desencarceramento, é a política do desencarceramento. E aí nós temos uma situação como essa do país, que é gravíssima, a segurança pública completamente comprometida. Isso acaba efetivamente com todas as esperanças do povo e toda a situação que se possa empreender, a economia também acaba ficando comprometida e tudo mais. Então a gente precisa mudar. Doutor Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Não saia do e bom canal trabalho. sem Até a sua próxima. inscrição. Muito Curta obrigado, e ative o Thiago, sininho Adriana, para Roberto receber Mota, um novos abraço a todos vídeos. aí, bom trabalho. Compartilhe Obrigado, e senhor, ajude-nos a abraço. bater a meta de 1000 inscritos.